Muito bem, vamos continuar resolvendo as questões e agora a gente vai se divertir bastante porque é para ser exercício de nível 2 e nível 3. Então vamos ver o que esse autor aqui, como é que ele classifica uma questão como difícil, como intermediária. Vamos ver o que ele acha aqui de questões intermediárias. Essas iniciais que a gente resolveu, que são de nível 1, estão boas, são questões interessantes, são boas. Vamos ver essas nível 2 aqui agora. A primeira tem resposta aqui, mas pra gente pouco interessa. Pera aí, deixa eu só... Vem pro ladinho, meu bem, me ajuda, colabora comigo. Obrigado, vem mais pra cá. Oh, grande ajuda que tu me deu. Pronto. Questão 61, ela tem uma resposta, mas a gente vai tentar resolver sem olhar a resposta, né? Então deixa a resolução quieta ali. A velocidade escalar instantânea de um ponto material varia com o tempo. Muito bem. Conforme a função v igual a 3t mais 7. Então, velocidade igual a 3 vezes o tempo elevado ao quadrado, é isso? 3t ao quadrado mais 7, isso aí. Tá bom, 3t ao quadrado mais 7. Mais alguma coisa? Tem que deixar por aqui, senão vai tampar aqui, não vai dar. 3t ao quadrado mais 7, válida no sistema internacional, o que significa que a velocidade vai ser dada em metros por segundo. Calcule a aceleração escalar média desse ponto entre os instantes 1 e 7 segundos. Muito bem. Então o meu ΔT é nesses instantes aí, primeiramente, para t igual a 1. A gente vai determinar qual é que é a velocidade. E essa seria a velocidade inicial, a velocidade no tempo 1. Copia você para cá. Vamos colocar aqui. Só que com uma pequena diferença que agora é V1, tá? Velocidade inicial. Ou no tempo 1, tanto faz. Então, substituindo t por 1, o que eu vou ter? V1 vai ser igual a 3 vezes 1, que vai ser 3, mais 7 dá 10. Então, V1 é 10 metros por segundo. Agora, quando o tempo for 7... Aqui eu não botei, né, a unidade. Eu vou botar aqui bonitinho. Segundos. 1 segundo. Agora, quando o t for 7 segundos, o que eu vou ter? O meu V2 vai ser igual a 3t ao quadrado, é a mesma coisa. 3t ao quadrado mais 7. Então, V2... Opa. V2 vai ser o quê? 3 vezes 7 ao quadrado. Aqui a gente vai ter que... vai ter que copiar, tá? Esse aqui vai ser 3 vezes 7 elevado ao quadrado, que dá 49. 49. Tem como eu dar uma simplificada nisso? Não vou me enrolar, não tem muito mais o que fazer aqui. Eu ia botar o 7 em evidência, mas é bobagem. Acho que não vai ajudar muito. Então, basicamente, só fazer essa conta aí. Vamos pegar a calculadora aqui e fazer já direto. Então, 3 vezes 49 mais 7, cadê o mais daqui? 154. Tá bom, 154. V2 é igual 154 metros por segundo. Essa é uma velocidade bem grande, hein? 154 metros a cada segundo. Tu piscou, se uma partícula estava na tua frente, tu piscou, quando tu abriu os olhinhos de novo, ela vai estar a 154 metros de ti, considerando que tu leve um segundo para abrir os olhinhos de novo. Então, é bastante coisa, né? 154 metros em um segundo. Uma baita velocidade aí. Vamos assumir que a gente não errou nada até aqui e vamos seguir. Ele quer calcular a aceleração, né? Então, aceleração, a gente sabe que é ΔV, variação da velocidade. Nesse caso, seria V2 menos V1, né? A velocidade final, que é essa daqui, 154 metros.
por segundo menos a velocidade inicial, que é d V1 é 10. Então ficou fácil de fazer. 154 menos 10 dá 144 metros por segundo, dividido, tudo isso dividido por qual é o intervalo de tempo? Aí o tempo final é 7, o tempo inicial é 1, vai ficar 6. Então, tudo dividido por 6 segundos. Tem como 144 é 12 ao quadrado, né? Então 12 vezes 12. Não, mas de qualquer jeito eu vou pegar a calculadora aqui, não vou tentar fazer isso. No caderninho é mais fácil fazer, mas aqui não compensa muito. 144 dividido por 6, 24. Tá bom. Então nossa aceleração... isso é claro, né? Tudo tem que dar errado no início. É 24 metros por segundo elevado ao quadrado. Ou seja, em média, que essa é a aceleração média, a velocidade varia em módulo de 24 metros por segundo a cada segundo. Então, se a velocidade inicial era 21 metros por segundo, passado 1 segundo, considerando essa aceleração aí, a velocidade foi de 1 metro por segundo para 25 metros por segundo. Nesse intervalo de 1 segundo. Então, bastante coisa, né? Mas legal, temos aí a nossa aceleração. Vamos só fechar a calculadora aqui, vamos verificar se acertamos. Tá, a gente acertou a velocidade inicial, 10 metros por segundo. 154 a gente também acertou. Tem aqui a equaçãozinha de aceleração, né, da aceleração. E a a aceleração é 24 metros por segundo ao quadrado, exatamente do jeito que a gente calculou. Muito bem. Vamos ver o outro lado aqui, se tem mais alguma questão. 62. Nível 2 começa a ficar um pouco mais complexo. Mas não é lá grandes coisas assim. Claro, né? Pra mim que já resolvi um monte de questões, não parece, talvez pra vocês talvez eu deva me acalmar um pouco aqui, porque é isso, né? O cara sofre desse problema de tu já ter feito, eu tô tentando voltar aqui, tá? De tu já ter feito um monte de questões, daí eu não vejo uma dificuldade tão grande nessa parte, mas para quem tá começando, provavelmente, né? Essa parte de fazer as substituições aqui, ele te dá os valores do tempo e aí tu tem que substituir. Isso aqui eu sei que é um problema, tá? As pessoas têm problema em aceitar que se o cara te disse que o t é igual a 1, de tu poder substituir esse t aqui por 1. Vai parecer bobo, mas muita gente tem esse problema. Eu tive mais assim aceitar quando tu tinha, por exemplo, uma variável, vamos dizer que seja t, tá? Seja o t por aí. E o t é igual a 23 mais 7, mais y menos f, por exemplo. Tá bom? Tu tem essa relação aqui, t igual a 23 mais y menos f. Eu tinha um problema gigantesco em aceitar que eu podia, em outra ocasião, por exemplo, tu ter uma equaçãozinha do tipo 2t igual a 7, igual a 9, tá? 2t igual a 9. Eu tinha muito problema em aceitar que eu podia substituir, trocar esse t aqui por tudo isso. 23 mais y menos f. Esse era um problema meu, né? Então demorou muito tempo para mim começar a fazer isso com mais tranquilidade. O t é igual a essa coisa, então onde eu ver um t, eu posso substituir por 23 mais y menos 7. Tanto faz. Então, até eu pegar um jeito que isso daqui demorou muitíssimo tempo. Eu já estava na graduação lá, fazendo as primeiras cadeiras lá de Física 1, Física 2, e eu ainda tinha esse tipo de dificuldade. Pode não acreditar, mas é isso. Mas a gente muda, né? A gente evolui, a gente aprende um pouco com o tempo
Então vamos seguir aqui. Um móvel tem sua velocidade escalar instantânea v variando com o tempo t, conforme a função. Muito bem. V igual a t ao quadrado menos 4t, e ele está te dizendo que os valores estão no SI, né? Então as unidades de medida estão dentro dos padrões do SI, ou seja, o tempo é em segundos e a velocidade em metros por segundo. Muito bem, vamos copiar isso aí. V igual a t, só t ao quadrado? É. O legal desse livro, que agora eu entendo qual é a utilidade, né? De tu colocar questões muito parecidas ali, muito próximas. Ele te mostrou um exemplo e a próxima questão que tu tem que fazer é muito parecida com o exemplo. Aí se tu não entendeu direito, ou se tu passou pelo exemplo e falou, não, beleza, eu entendi mais ou menos, mas daí chega no enunciado de uma questão e tu não consegue chegar na resposta, tu pode voltar no exemplo, como elas são muito parecidas, e tentar seguir o passo a passo que foi feito no exemplo para chegar na resposta. E isso, hoje em dia, agora eu entendo a utilidade disso. Antes eu era burro a ponto de não conseguir ver, né? A importância de tu ter várias questões similares, muito próximas ali nas listas, justamente para ter essa coisa. Eu sempre queria ver questões novas, enunciados mais difíceis, questões diferentes, quando isso não é o ideal, né? Quando tu tá querendo ensinar alguém. Como eu já tinha visto esse conteúdo um monte de vezes, eu pensava que era desnecessário, né, tu ter essas questões, e hoje em dia eu vejo que é muito pelo contrário, é extremamente necessário tu ter questões parecidas com os exemplos, às vezes quase a mesma coisa, porque para quem não entendeu, aí é uma segunda chance da pessoa tentar, né? Isso se a pessoa tiver vontade de tentar, esse também é outro problema. Então voltando para cá, V é igual a t ao quadrado menos 4t. Eu podia tentar, né, copiar essas coisas. Eu estou fazendo isso no livro de matemática, de copiar o texto. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Vamos lá, vem pra cá. Se eu conseguir vai ser interessante, eu poupo um tempo. É, quase tudo, né? O t ao quadrado aqui ele não fica, mas o resto ficou. Então tá bom. Nos próximos a gente tenta copiar o enunciado. Então t ao quadrado menos 4t, calcule a aceleração escalar média entre os instantes. Bom, a gente já sabe que a aceleração é variação. Ô, coisinha bonita essa, hein? Ctrl V, 0E. É, você não viu, né? Ah, não, tá. É 0E, desculpa. Desculpa. Só não botou espaço. 0 e 4 segundos. Tem 2 pontos ou ponto e vírgula? A gente bota o ponto e vírgula, não tem problema. Bom, a gente sabe que a aceleração, e não custa lembrar, é variação de velocidade. Agora custa, porque eu vou ter que inserir o símbolo aqui. Cadê o meu delta? Tá aqui. É delta V sobre... E eu vou copiar aqui para não passar tanto trabalho. Sobre delta T. Então, para te determinar a aceleração, tu precisa dessas duas informações aqui, delta V e delta T. Primeira coisa que a gente vai calcular é o delta V. Então, para isso eu vou precisar dessa equaçãozinha aqui e não tem para onde fugir. Então, a gente vai tomar o primeiro tempo igual a zero, tá? Então, t igual a zero, eu vou começar a ter que anotar todos os valores aqui. Para t igual a 0 segundos, qual é que vai ser o valor da velocidade? E essa velocidade, isso aqui é uma função, tá? Então, qual o comportamento de uma função? Vamos pegar ela e vamos colocar aqui. Eu tenho aqui t igual a 0. Isso aqui não está explícito, mas eu vou deixar agora. Ó. Isso aqui é v em função do tempo. A velocidade está em função do tempo. O que significa isso? Para uma função, tu vai colocar um valor dentro dela, tá? Tu enfia um valor ali dentro, considerando que esse valor esteja dentro do domínio, tá? Então tu vai ter uma imagem, vai ter uma resposta para aquilo ali. Tu coloca esse valor dentro da função e ela vai te devolver outro valor. É isso que está acontecendo. Então, para t igual a 0 segundos, se a gente fosse escrever isso aqui
de uma maneira mais certa, vamos dizer assim, a minha funçãozinha v de t, quando t é zero, a gente põe o zero aqui dentro dela e vê o que ela devolve pra gente. Do outro lado aqui, tu vai ter o quê? Substitui o t por zero, né? Então, vai ser... Vou botar o quadrado aqui. Vai ser 0 elevado ao quadrado menos 4 vezes o t, que nesse caso é 0. Então, botou o número dentro da função, ela vai te devolver outro valor, desde que esse valor faça parte do domínio da função, seja válido e tudo mais. Por enquanto é isso que é importante da gente saber, né? Tá falando em funções, a gente não viu isso ainda, vê? Esse é o problema, já falando isso, esse é o problema entre a física e a matemática. Muita coisa. Na verdade, calma lá também. Vamos se acalmar um pouco, porque lembrando que eu comecei agora a resolver os livros de matemática do ensino fundamental, funções fazem parte dos coisas. Deixa eu olhar aqui. É porque eu tô, não, é porque é assim, é porque funções, né? Os professores não têm tempo de mostrar, né? Ali no ensino médio, como a gente sofre. Vamos ver, ensino fundamental, livros, matemática. Eu só quero olhar o sumário, que eu acho que não é no sexto ano que tu vê funções. Quer dizer, sexta série, sétimo ano, né? Vamos olhar, vamos ver o índice, sei lá, o sumário, sei lá como é que chama isso aqui. Vem pra cá, só quero ver. Tá. Conjuntos, isso ensino fundamental. Conjuntos, multiplicação, potência, conjuntos, adição, papapá, equações de primeiro grau, inequações, razões, porcentagem, juros simples e médias. Tá, não é aqui. Eu não creio que ele fechou o outro, cara. Ele não ia fechar o outro, né? Não, obrigado. Obrigado, não é esse livro. Então, oitavo ano aqui. Vamos lá, vamos procurar. Só quero ver onde é que tá. Ângulos, frações, fatoração, operações, cadê as funções? Fatoração, produtos, operações... Não é aqui também. Então, último ano do ensino fundamental. Acho que é aqui então. Vamos lá. O dia eu chego nesse aqui. Função do primeiro grau, função quadrática, grandezas, proporcionais, legal, aqui. 126. Vamos só dar uma olhada no que tu veria no ensino fundamental. Esse livro é velho. Eu já discuti isso daí no vídeo lá. Tá aí, ó. 126. Função do primeiro grau, y igual a x mais b. Qual a coisa que ele usa? Tá, ele não usa y em função, né, do x. Vou ver se ele mostra como escrever de outra forma. Apresentação de funções, gráfico, legal. Não é isso que eu quero ver. Eu quero ver o que a gente vê no ensino médio ali, mais ou menos a cara de uma função. Ou aqui vai ser um negócio sempre uma escrita mais simples. Claro, nesse livro, né? Pode ser que outros autores já tragam uma escrita um pouco melhorzinha. Vamos ver. Não, yx, nada de deixar o valor explícito ali. Nope. Tá, mas enfim, olhando para esse livro aqui, tu já percebe que no ensino fundamental tu já vê um monte de funções. Trabalha-se com um monte de coisa antes de chegar no ensino médio. Então, essa parte de física aqui, que os professores, eu lembro do meu professor de física do ensino médio tem dificuldade em explicar essas coisas pra gente, porque muitos conteúdos ele perguntava, vocês já viram isso? A professora de matemática já mostrou esse conteúdo pra vocês? Nós, não, professor, a gente não viu ainda. E aí ele tinha que fazer uma revisão rápida dessa partezinha de funções aqui. Mas pelo que dá pra ver aqui, tu já viu um monte disso no ensino fundamental. Então, quer dizer que eu não preciso me preocupar tanto. Então vamos lá. Vamos voltar pra cá. E vamos voltar aqui. Vou só fechar isso aqui. Então, o último ano do ensino fundamental, tu veria funções ali, né? Pelo menos o início. Eu gosto, tá vendo? Que aqui ele apresenta a função sem deixar explícito aqui qual é que é o valor aqui dentro, né?
que tu tá colocando dentro da função, eu gosto de escrever desse jeito, porque tu visualiza que tu tá botando um valor dentro dessa função aqui, e ela vai te devolver outra coisa, tá? Baseada no valor que tu colocou ali. Então, eu prefiro não deixar implícito. Claro que para escrever, é melhor escrever v igual a t ao quadrado menos 4t. Mas quando tu tiver que enfiar uma função dentro da outra, que daí tu teria funções compostas, coisas que a gente vai ver na parte de matemática, né? Tu vai ter as funções compostas. Se tu chegar numa graduação, tu vai estar enfiando função dentro de função também. Então eu prefiro que escrever desse jeito aqui, que fique explícito o que está acontecendo. É igual aquela equação da posição ali, que tu tem x igual a x0, deixa eu ver, x0 é 0, não sei, acho que é 0. x0, como é que eu boto o 0 aqui que eu tô pensando? Não, bocó, quero escrever embaixo, Ctrl Shift B, x igual a x0 mais VT mais V0T. Nossa, muito bom, parabéns. Muito bom, parabéns. Aí quando você quer dar um exemplo aí, você caga com tudo. Mais velocidade inicial, que seria o V0, vezes o tempo, Ctrl Shift B aqui, para voltar ao normal. Mais 1/2 de AT ao quadrado, né, que é eu vou botar AT ao quadrado dividido por 2. Isso daqui também, na graduação, tu vê que x, a posição está em função do tempo. Isso daqui, os valores dessa função aqui dependem do tempo. Então, o professor, pelo menos lá, para o cara desacostumar desse negócio de só deixar implícito, tu tem que escrever o t. Isso daqui foi, para mim, que vim do ensino médio, que eu não prestei muita atenção nas coisas, isso daqui foi bem complicadinho, tá? Esse negócio olhar para a função desse jeito, escrever dessa forma, que foi bem difícil de aceitar essas equações desse jeito. Então isso aqui é o mínimo, né, que tu vai ver quando iniciar uma graduação lá, seja de física, matemática, engenharia, tanto faz, escrever desse jeito. Eu gosto, prefiro que seja assim. Por quê? Porque aqui tu visualiza o que tu tá fazendo com a maldita função. Tá colocando um valor dentro dela, ela tá te devolvendo outro. Essa função aí te entrega os valores da velocidade baseado no tempo, né? Então, coloca um valor de tempo ali, ele te diz qual é que era a velocidade instantânea naquele momento ali, naquele tempo. Então, para 0 segundos, a gente vai ver agora quanto que é 0. Porque 0 ao quadrado menos 4v0 continua sendo 0. Então, v de 0 segundos, no caso, que eu só estou colocando 0 aqui, é 0 metros por segundo. É isso, essa é a velocidade. E para t, qual é que é o outro valor? 4 segundos. Então, vamos ver aqui para t igual a 4. T igual a 4 segundos, vamos pegar a nossa funçãozinha, já aqui, essa aqui. Tá, eu vou escrever dessa vez assim, porque isso aqui não é uma aula de matemática nem nada, mas é útil saber que essa é a cara, né, das funções. Quando for trabalhar com elas é muito melhor tu lembrar que tu tá botando um número aqui dentro e tá te devolvendo outra coisa, né? Então, para 4 segundos, v de 4 segundos vai ser o quê? 4 ao quadrado aqui, vamos escrever como seria, né? Substitui o t por 4. Então vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes 4. É isso. Eu acho, eu espero. Então, a velocidade em 4 segundos aqui, vamos colocar, 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 4 é 16, então dá 0. 0 metros por segundo. Espera aí que eu tenho que colocar as unidades da maneira certa. Então tá aí. Então a gente viu que para t igual a 0, a velocidade é 0 metros por segundo. Para t igual a 4 segundos, a velocidade também é 0 metros por segundo. Logo, a aceleração nesse intervalo de tempo aí
vai ser de 0 metros por segundo, né? E a variação da velocidade pela variação do tempo. E é metros por segundo ao quadrado, né? Tá aí. Temos isso, tá? Eu não estou dizendo, a vasta maioria das questões que a gente vai resolver, a partir de agora, tu vai escrever assim, por simplicidade. Mas não diga que eu não avisei, tá? Que é importante olhar do outro jeito. Mas claro, quem tiver interesse em... Essa é uma porcaria miserável mesmo, né, cara? E tu pede pra essa porcaria não ignorar o negócio aqui, pra não ficar esses riscos imbecis. Que eu não gosto, me irrita, me incomoda. A alma me incomoda. Eu sofro olhando isso daqui. Essa porcaria desse editor de texto. Enfim, pra ti não dizer que eu não te avisei, não te mostrei como é que deveria ser, fica aí, né, cara, uma função. Ó, isso aqui são funções bonitinhas. Ai, mas e como é que você trabalha com funções? Qual é a utilidade delas? Qual a importância? A gente vai ver isso, não te preocupa. Não aqui na física, mas a gente vai ver isso nos vídeos de matemática lá. Não vou me estender nos dois cantos aí. A gente tá quase chegando em funções, né, nos vídeos que eu tô resolvendo o livro da matemática ali. De novo, né, que eu já fiz a parte do americano. Quer dizer, eu fiz o livro brasileiro, peguei o do IES e agora tô chegando em funções. Daqui a pouco eu chego em funções no livro americano pra gente poder treinar bastante isso, que é a parte mais importante. Tu tem que sair sabendo isso daí do ensino médio se tu quer ir para uma graduação de física e não sofrer. Tu não precisa chegar lá sabendo funções, nem o resto, mas se não quiser sofrer, é o mínimo que tu tem que saber. Voltando para cá. Essa é a questão... Aqui tá, 61 tem resposta, então pouco importa. Ué, pera lá. Então é pro outro lado aqui. Pronto. Nossa, eu ia escanear não, eu ia converter isso aqui para imagem, para mim poder mexer com a imagem e tudo mais, mas acho que só de poder copiar o texto já tá bom assim, do jeito que tá. É ruimzinho de navegar aqui no início, mas depois a gente pega um jeito. Tá? Então a aceleração média nesse intervalo de tempo aí, de 0 a 4 segundos, é 0 metros por segundo, é 0. E a letra B a gente vai fazer agora. Deixa eu copiar direto daqui, né? Eu já colo lá, B. E vamos seguir fazendo. Muito bem. Deu 1 segundos. 1 segundo e 5 segundos. 5 segundos. Muito bem. Qual é a nossa funçãozinha? Não vou usar essa do VDT aqui. Vou usar a mais simples agora. Mas não diga que eu não avisei. Não diga que eu não mostrei. Tá? Vamos seguir aqui. Então, minha velocidade. Eu vou pegar primeiro os tempos aí. O primeiro tempo é 1 segundo. Volta lá. T igual a 1 segundo. O que eu vou ter? Eu vou ter V. Deu 1 segundo. 1 elevado ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 1 é 4. Então 1 menos 4 é menos 3. Esse aqui seria o nosso V1, né? No outro ali eu não precisei porque aqui tá explícito, né? Tá aqui, dá pra te ver que é o 4 e aqui é o 0. Aqui eu vou botar V1 e V2. O V2 é o final, né? Então para T igual, e tá vendo que agora eu não tô substituindo tudo toda hora, porque a gente vai ter que começar a acelerar um pouco as coisas. Quando a conta for meio difícil, não dá pra fazer de cabeça, daí tudo bem, eu faço. Então T igual a 5 segundos aqui. Então 5 segundos. O meu V vai ser o quê? Vamos lá. 5 ao quadrado dá 25. Menos 4 vezes 5 dá 20. Então sobra 5. Então aqui é 5 metros por segundo. E essa é a velocidade final, que eu chamo de V2. Então aqui é menos 3 metros por segundo. Velocidade inicial. Beleza, então a aceleração é a variação da velocidade, ou seja, a velocidade final
menos a velocidade inicial. Velocidade final é 5 metros por segundo. Velocidade inicial é menos 3 metros por segundo. Aqui eu não vou... Eu vou ter que calcular o ΔV separado aqui. Porque aqui é menos 3, né? Então esse menos com menos ali sempre dá problema. Pera aí. Vamos botar assim, vou botar já aqui dentro. Não vamos separar as coisas. Isso é metro por segundo. E tudo isso está dividido. Quando o cara quer fazer as coisas rápido, né, cara? Fica feio daí. Isso aqui é a velocidade final, 5 metros por segundo. Menos a velocidade inicial. A velocidade inicial é quanto? É menos 3. Então, bota aqui. Menos 3. Nossa senhora, metros por segundo. Pronto, isso tudo dividido pelo intervalo de tempo, que seria o meu ΔT. E o meu ΔT é quanto? Vai de 5 segundos a 1. Então vai ser 5 menos 1 dá 4 segundos. Aí o meu ΔT. Tempo final menos tempo inicial. Então, 4 segundos. Por que eu fiz mais lentamente isso daqui? Por causa disso, ó. Que é menos a velocidade inicial. E no nosso caso a velocidade inicial é negativa. Então se tu às vezes tu faz rápido isso daqui, tu nem se dá conta e simplesmente esquece dessa parte e faz menos 3 metros por segundo. Não vai ser o caso, né? Então vou ficar com A igual 5 menos menos 3. Então aqui é menos 1, tá? Não esquece. Só tem o sinal aqui, significa que isso aqui é um menos 1 que está multiplicando esse menos 3 aqui. Então, uma multiplicação com números com sinal igual vai ser positiva a resposta. Então 5 vai ficar 5 mais 3, que dá 8. Então isso aqui vai ser 8 metros por segundo dividido por 4 segundos. Olha que números convenientes, né? Números agradáveis de se ver. Então 8 dividido por 4 dá 2. 2 metros por segundo é a nossa aceleração. E não é segundo, né? É segundo ao quadrado, tá vendo? Esse é o problema de tu, de tu não estar inserindo as frações e fazendo do jeito que eu deveria estar fazendo, mais lentamente. Mas no teu caderno é óbvio que tu vai fazer isso, né? Tu tem 8 metros por segundo aqui. 8 metros dividido por segundo, dividido por 4 segundos, dividido por 1. Então é uma fração em cima de outra fração. E aí assim tu vai estar escrevendo no teu caderno, né? Tu não vai ratear e só ouvir os vídeos aqui e falar, não, eu acho que eu mais ou menos eu entendi. Mas daí chega na hora aqui das unidades. Eu não sei o que acontece, que eu não consigo resolver. As unidades são muito complicadas, as unidades. Que eu não consigo fazer as simplificações, eu não sei. O que eu deveria estar fazendo, eu não entendo. Porque aqui tu tem um 8 metros dividido por segundo. Primeira fração na parte de cima. E aqui embaixo tu tem... Vamos inserir outra fração, né? Não é bobo. E aqui tem 4 segundos dividido por 1. Isso mesmo, exatamente. São as duas frações. É o que está escrito aqui, o que tu não está vendo. Tá? Essa barrinha de divisão aqui ó, devia ser maior, tá? Mas enfim. Ou eu devia colocar isso aqui entre parênteses. Ó, por que jogou lá para cima? Para indicar que é tudo isso daqui. Tudo isso que está sendo dividido por 4 segundos ali. Aí a gente tem isso, 8 metros por segundo, 4 segundos dividido por 1. E aqui no meio, aqui é o meio, né? Como é que a gente escreveria isso aí para começar a simplificar as coisas? A regra é simples. Mantém a primeira fração da parte de cima do jeito que ela tá. Então vai ser 8 metros dividido por segundo. Isso vezes, e aí tu multiplica pelo inverso da segunda fração. Eu devia ter colocado espaço aqui. Pronto. E o que é o inverso da segunda fração? É 1. Mas peraí, deixa eu só inserir a fração, né? O inverso dela é 1 dividido por 4 segundos. Então 1
dividido por 4 segundos. E agora, tu só multiplica e faz alguma simplificação se tiver, que nesse caso aqui dividiu 8 pelo 4. E aí o resto tu multiplica, vai ficar 2 metros vezes 1, que vai dar 2 metros. E sendo dividido aqui na parte de baixo, o divisor, né? Vai ficar com segundo, que multiplica segundo, e por isso que deu segundo ao quadrado. Simples assim. Aí, tu não pode me culpar, né? Fazendo, não, mas eu assisti os vídeos, ele escrevia de um jeito simplificado, daí eu não consigo fazer. Não, tu tem a obrigação de traduzir o que eu estou escrevendo, se tu quer usar esses vídeos aqui para aprender alguma coisa, tu tem a obrigação de traduzir. E a tradução pro teu caderno é essa, né? Tá aqui, ó. Tô te mostrando de novo. E sempre vou mostrar quando eu achar que é necessário, ou quando eu achar que tu já se esqueceu. Então, traduzindo pro teu caderninho, tu vai escrever isso daqui, vai usar a nossa regrinha ali, que não é só nossa, mas que a gente usa bastante. E vai simplificar essas frações aí o máximo que tu puder. E as tuas unidades vão estar certinhas, do jeito que elas precisam estar. E a tua resposta vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Vamos lá verificar se é mesmo. Tá, aqui não é. Aqui vamos verificar e eu indo olhar nas perguntas aqui. Eu tenho que olhar o gabarito, né? Tá aí, ó. 2 metros por segundo elevado ao quadrado. Aceleração média. Muito bem. Vou deixar uma 63 aqui. E vamos para ela. 63. Vou salvar, que é muito importante, para não perder tudo. Eu nunca vou entender esse negócio de riscar o livro, cara. Eu nunca vou entender. Mas tudo bem. Com relação ao movimento variado, são feitas as seguintes afirmações. Tá, vamos fazer afirmações e o que a gente tem que saber disso. De acordo com a resposta, a soma dos números associados às afirmações corretas. Ah, não, de como resposta. Eu li de acordo. Nossa. De como resposta a soma dos números. Beleza, então vamos ver o que está certo aqui. 1. Vale 1 ponto. No movimento acelerado, a velocidade escalar instantânea é sempre crescente com o tempo. Sim. Movimento acelerado, sim. 1 mais. Olha lá. No movimento acelerado, opa, calma lá. Aqui ele falou em módulo, aqui ele não falou. Ó. A velocidade escalar instantânea é sempre crescente com o tempo. A velocidade. Velocidade ou módulo? O módulo é o valor, né? É só um número ali. O sinal indicaria qual é o sentido do deslocamento do coisas. Mas o módulo, se está indo no sentido contrário, o valor em módulo da velocidade diminui, né? Em módulo, Tá, vamos ler dentro. Tá, vamos para 2. No movimento acelerado, o módulo da velocidade escalar instantânea é sempre crescente com o tempo. Que filha da mãe. Tá, então tá errado. A velocidade escalar instantânea é sempre crescente com o tempo. Então, em módulo. Qual a diferença, meu bem? Tá. Quando o movimento é acelerado, a velocidade cresce. Que lindo. Eu já não lembro, olha só. Já não lembro. Não lembro. O que eu faço? Eu volto no livro, porque eu não sou bobo também. Volta pra cá. Ninguém é otário também aqui. Movimento acelerado. A velocidade escalar e a aceleração escalar têm o mesmo sinal. Isso é, são ambas ou positiva ou negativa. Legal. Vamos lá, movimento uniforme, movimento acelerado, é isso tu tem para me dizer? Velocidade maior que zero, cresce. E aqui se a velocidade menor que zero,
Tá, mas tá sempre crescendo, né? O valor da velocidade não cresce ali. Em módulo. Em módulo, né? Porque se não fosse em módulo, aqui o valor tá diminuindo. Porque tu tem menos 2 metros. Se tu considerar esse valor menos 2, ele é maior do que menos 4. Ou seja, a velocidade está diminuindo, mas então em módulo ela cresce. É isso. Então aí é a chave da coisa. Não é o valor dela, é em módulos. Se tiver o sinal de menos, aí ela está diminuindo o valor. Então a velocidade escalar instantânea é sempre crescente com o tempo. Não, é o módulo. Então aqui seria só o 2. O 1 está errado. Tá vendo? É assim que a gente faz, vai lendo. Se eu acertar, parabéns, se não, paciência. Tá? Aqui vale 4 no movimento retardado. A velocidade escalar instantânea é sempre decrescente com o tempo. Aqui é o problema, né? Cadê o módulo? Não, a gente tem que ter o valor de módulo aqui. Movimento retardado, então isso aqui não. No movimento retardado, o módulo da velocidade escalar instantânea é sempre decrescente com o tempo. Muito bom. Chave aqui é módulo mesmo. Você está considerando o valor absoluto ali. Então, 2 mais 8. Espero muito que eu esteja indo no caminho certo. Um movimento uniforme pode ter aceleração escalar diferente de zero? Não, não pode. Porque movimento uniforme quer dizer que a aceleração, o valor da aceleração não, o valor da velocidade não varia com o tempo, é sempre a mesma velocidade. Então, a resposta disso seria 10. Vamos lá ver se é 10 mesmo. Esperamos que seja, né? Se não for, vai ser triste. É 10. Que lindo! Por ser uma grandeza dotada de sinal, a velocidade escalar pode ser decrescente e seu módulo crescente. Do mesmo modo, ela pode ser crescente e seu módulo decrescente. É isso. Então a chave é mesmo ali a parte de módulo, né? Porque tu tem o sinal negativo, e foi que nem eu olhei lá, né? O menos 2 metros por segundo é maior, um valor maior do que menos 4 metros por segundo. Então não tem que olhar para o sinal negativo ali, tu tem que se preocupar só com o módulo da velocidade. Muito bem, então acertamos essa. Olha que coisa linda. 64. Então vamos para cá. 64. Turururu, acabou aqui. Pera lá. Não era só isso. Era só isso aqui, pequenininha. Então aqui nível 3 já quase. Descubra mais. Em quanto é estimada a idade da Terra? Eu poderia pesquisar, mas é velha. Eu não vou estar aqui daqui a 100 anos, então tá, é velha, é bem antiga a idade da Terra. Enquanto é estimada a idade do universo, é bem mais, um pouco mais antiga que a Terra, mas pouca coisa, sabe? É nada, né? Coisa de dias. Como podem ser efetuados esses cálculos? Pega o átomo lá, olha lá um elemento lá que se desintegra em determinado tempo, aí tu sabe a meia-vida desse elemento, a quantidade dele que você vai embora. E aí olhando para isso, né, desse troço da meia-vida, do carbono, sei lá o que, aí tu consegue determinar, né, baseado na quantidade que ainda tem dele. É legal, é por aí, a gente estima de algum jeito. E alguém sabe. Essas perguntinhas assim, legal. Não é muito pra mim, não. Eu gosto das continhas, eu gosto de outras coisas. Vamos lá, 64. Um corpo desloca-se numa... esse aqui é nível 3, hein? Esse aqui vai ser difícil. Isso aqui você se prepare. Um corpo desloca-se numa trajetória orientada, sempre no mesmo sentido. Muito bem. Durante certo intervalo de tempo, o corpo vai de um ponto M até um ponto N, tá bom? Com velocidade escalar média V1. Deveria eu estar desenhando, porque isso daqui vai incomodar, vai ser chato.
vai ser um inferno na Terra. Então a gente vai desenhar. Então aqui tem uma trajetória, não está das melhores. Vou fazer uma setinha aqui para indicar que esse é o sentido positivo. Vamos pegar o nosso lápis, vamos botar um tamanhozinho um pouquinho maior nele, já tá bom. Então ele vai no mesmo sentido, no intervalo de tempo, o corpo vai do ponto M até o ponto N. Então o M tá por aqui, então vamos botar um M aqui. Nossa, feião, mas tá bom. Um ponto N aqui. Então ele foi nesse sentido aí, daqui para cá, tá? Nossa, tá aí a setinha indicando sentido, tá? Foi com a velocidade V1 num delta T1, um tempo. Será que eu faço um delta T aqui? Nossa, meu delta tá delta T1 aqui. Gastou um tempo aí para ir do M pro N, beleza. Durante um novo intervalo de tempo igual ao anterior, ele vai do ponto N até um ponto Q com velocidade escalar média V2. Então, ponto Q, vamos deixar ele aqui. O Q está aqui. É o mesmo intervalo de tempo. Ele está sempre se deslocando no mesmo sentido. Então, ele foi do M para o N e depois para o Q. A velocidade é V2. E o delta T é o mesmo. Então, o meu delta T2 aqui eu vou botar um delta T2 rústico. É o mesmo que delta T1. Então, a gente sabe disso. Igual ao anterior, ele vai do ponto N até um ponto Q com velocidade escalar média V2. V1, V2, bacana, mesmo sentido, né? Então, temos feliz aí. Nossa, deixa eu desfazer aqui. Como é que ele dá zoom nisso aqui? Pronto, vou botar a cabecinha aqui. Muito bem, delta T1 igual a delta T2, que é igual a delta T. Vamos chamar por aí. Vamos lá, o que mais? O que ele quer? Determine em função de V1 e V2 a velocidade escalar média do percurso MAQ. A gente fez uma questão muito parecida com essa. Lembram-se disso? Que aí em cima ficava a soma, não, em cima ficava 2V1, V2 e embaixo ficava a soma V1 mais V2, né? Uma coisa assim. Porém, todavia, entretanto, nem sempre a gente vai poder recorrer à memória, né? Tu vai ter que mostrar as coisas. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, deixa você pra cá. Primeiro de tudo, tu tem que saber o quê? Que para calcular a velocidade, tu tem que saber duas informações, não é mesmo? A gente sabe disso. Então, para calcular a velocidade, tu tem que saber a variação da posição, ΔS, dividido pela variação do tempo. Que eu vou ter que copiar, porque a gente vai usar bastante esse ΔS, ΔT aí. Então, variação do tempo. Delta... Que bodega, cara. Delta T, pronto. O que a gente já sabe? Olha só. Eu sei que o meu delta T... Não, melhor. O meu delta S eu não sei, né? Eu não sei o meu delta S1 e delta S2 aqui. Esse delta S aqui, 1, vamos botar assim. Delta S1 e o meu delta S2 eu não faço a menor ideia de quanto seja. Vou botar ele aqui. Nossa, feião, né? Mas é bom ter esse recurso de desenhar, né? Quando o cara tem um caderno, tu faz os desenhinhos ali, é muito melhor para visualizar as coisas. Legal, eu não sei isso, eu sei o intervalo de tempo. Isso eu sei. O meu delta T, que eu preciso para essa velocidade média do percurso todo aí que vai do M até o Q, né? Que é o que a gente tá... eu vou escrever aqui, trecho MAQ, que é o que a gente tem que responder, né? Trecho, se eu escrever certo, M até Q, MQ. Então, para responder isso, tem que saber, né? O delta S e o delta T. Delta T, eu sei que é delta T1
delta T1 mais delta T2, que é o tempo para os dois percursos, certo? Então, o meu delta T é isso. Vamos só colocar aqui o delta T2. Delta T2, beleza, é isso daí. O que eu sei? Que isso aqui é igual. Delta T1 e delta T2 é a mesma porcaria. Então, é a mesma quantidade de tempo. Então, eu vou dizer que o meu delta T, talvez eu tenha escolhido um negócio completamente errado, mas... pega isso aqui. A gente vai ter que chamar isso aqui de alguma coisa, tá? Vamos lá. Delta T1, delta T2. Isso aqui eu vou chamar de T. Só T, simples assim. Só para simplificar a minha vida. Então, essa soma aqui é T, igual a T. Se isso ajuda em alguma coisa ou não, não sei. Só estou te dizendo que eu sei essa informação. O tempo total aí do percurso é T. Agora, velocidade. Bom, na verdade, velocidade não. A outra informação que tu teria que saber, que é o ΔS, variação de posição. Eu não sei. Eu não sei. O que tu pode fazer então? Tu sabe que a velocidade é igual ao ΔS sobre ΔT. Ctrl S. Não, na verdade só velocidade não. V1 é igual a ΔS1 dividido por ΔT1. Então, tu sabe que o teu ΔT1, e aqui talvez esse ΔT, isso aqui não seja tão útil para nós, né? Vamos apagar aqui que talvez não seja útil. Eu isolar isso daí, igualar isso a outra coisa. Deixa assim. Teu ΔT é isso, ΔT1 mais ΔT2. E agora a gente começa a achar as outras partes que te faltam. Que é a parte aqui do ΔS. Total. Bom, eu sei que um pedaço do meu ΔS... Ou melhor, vamos deixar explícito. Nossa, é complicado, cara. Tem que começar as coisas, não é fácil. Então, vamos lá. O que é o meu ΔS, né? É a variação da posição total de todo o espaço. É ΔS1 mais ΔS2. E agora a gente tem que correr atrás desses valores aí que tu não conhece. ΔS1 e ΔS2. Então, vamos lá. Já estou correndo atrás do primeiro. ΔS1, se eu multiplicar os dois lados dessa igualdade aqui por ΔT1, eu fico com ΔS1, vamos colocar aqui já na esquerda, isso igual a ΔT1 V1. ΔT1 V1. Talvez não seja o melhor caminho esse que eu comecei, mas tudo bem, paciência. E agora pro outro, agora eu já sei esse valor aqui pelo menos. Lembrando que no final das contas tu quer deixar tudo em função da velocidade. Tu não quer mais nada ali, tu não quer intervalo de tempo, tu não quer o ΔS, não. Tu só quer ver a velocidade média no percurso total de M até Q em função das outras duas velocidades nos trechos. No primeiro trecho de M até N e no segundo trecho de N até Q. É só isso que tu quer na tua resposta final. Que foi o que a gente já fez, né? Aqui acho que eu estou pegando um caminho diferente só para mostrar. Que se ele te perguntou quanto é que vale essa velocidade média no percurso inteiro, tu tem que buscar essas informações aqui. A variação de posição, ou a distância total percorrida do percurso, dividido pelo intervalo de tempo. Tu tem que conhecer essas duas coisas aqui para responder. Mas tu quer deixar isso aqui em função da velocidade. Então tu quer deixar esse ΔS em função da velocidade para te poder substituir. Tu não quer ΔS na tua resposta, tu não quer ΔT, tu só quer velocidade. Nós vai dar um jeito de isolar essas coisas e deixar no final isso aqui, ó, V1, V2. É a única coisa que tu quer. Então o meu V2 aqui vai ser o que? Vai ser igual a variação ΔS2, né? ΔS2 dividido por ΔT2. Dividido por ΔT2. Muito bem, esse é o meu V2. E agora? Isolar ele também, né? Então,
o meu delta S2 aqui. Delta S2 vai ser igual a quem? Vai ser delta T2. Nossa, eu deveria estar usando só T, né? Delta T2 V2. Pronto. Tu vai dizer, tá, e agora? De que isso serve? Bom, de que isso serve? A tua velocidade no trecho total aí, ela é delta S dividido por delta T, né? O teu delta T, tu sabe que é delta T1 mais delta T2. O teu delta S, o grandão bonito, cadê ele? Eu só tenho delta, aqui ó, é delta S1 mais delta S2. Esse é o teu delta S. Quanto é que é delta S1? É delta T1 V1. Então vamos copiar. Vamos colar aqui. Mais delta S2, delta T2 V2. Copia aqui, cola aqui. Tudo isso dividido por, vamos colocar aqui, dividido por quem? Por delta T, que é o tempo total, né? Os dois trechos ali, que é isso aqui, delta T1 mais delta T2. Pronto. Tá, nossa, tá feio, complicado, né? Coisa horrível. Pois é, tá feio, complicado, coisa horrível, mas veja bem. Delta T1 e delta T2 são a mesma coisa, ao mesmo tempo, é o mesmo intervalo de tempo que foi gasto. Então, se delta T1 é igual a delta T2, tu pode simplesmente chamar tudo de T. Tá? Agora eu vou chamar de T aqui no final das contas, só para me simplificar a vida. E aí tu reescreve isso daqui. Tá? Delta T1 igual a delta T2, que é igual a T. Então, reescrevendo esta equação, onde tiver delta T1 ou delta T2, tu pode, com toda a paz do coração, substituir só por T. Só por um número, T. Tá? T é um número, suponha que seja 2 segundos aí. Então é isso que tu tá trocando aqui. Então isso aqui vai ser T. E isso aqui também, mesma coisa, vale a mesma coisa. Agora ficou mais enxuta, né? Bem mais bonitinho, bem mais agradável. Então V vai ser igual a quem? Agora tu tira T em evidência aqui. Tu vai ter T que multiplica V1 mais V2 dividido por 2T. T mais T, 2T. E bom, e agora? Tu tem T em cima, tem T embaixo. O que tu vai fazer? T dividido por T dá 1, e 1 vezes V1 mais V2 dividido por 2 vai ser a nossa resposta. E esse 1 aí foi-se embora, então o que tu vai ter no final das contas é V1 mais V2 dividido por 2. Na verdade não deu parecido com a questão anterior que a gente resolveu, né? Aquela lá, as distâncias eram iguais. Nessa daqui o tempo era igual. O intervalo de tempo a percorrer, as distâncias eram o mesmo. Então já mudou, a resposta foi bem diferente daquela. Quase que eu copio a mesma coisa. E depois eu chego ali e falo, não, é que não funcionou, né? Pois é. Vamos ver. V1, V2. Mas a gente isolou, fez as continhas bonitinho. Vamos ver se está certo. Olha, faz o desenho, delta T1. Ele só chama, já chama direto de delta T, tá? O tempo é o mesmo. Não significa que a velocidade para percorrer, que as distâncias sejam iguais, né? dm até n e dn até q. Isso não garante nada. Mas tá aí. No final das contas... tem outra pergunta. Tem a letra B ainda, eu achando que já tinha acabado. Tá? Mas a velocidade média de m até q aqui é v1 mais v2 dividido por 2. Ou seja, não depende... Tu não precisa saber nem o tempo e nem a distância percorrida. Só tem que saber os valores de velocidade e acabou. Para chegar com a velocidade média aí do todo. Muito bem.
Que mais? Então tem uma B. Eu achei que era... Nossa, coisa tosca isso aqui, né? Não vamos salvar um negócio desse. Tem a B mesmo. Sendo mq o deslocamento escalar do percurso total, determine em função de v1 e v2 e mq o deslocamento escalar mn de man. Olha só. Você, eu apaguei o desenho. Ah, coisa bela, coisa linda. Tá, mq é o deslocamento escalar no percurso total. mq, tá. Ou a distância, né? Determine em função de v1 e v2. Função de v1 e v2, tá? Isso tem que estar na resposta final. E mq, o deslocamento escalar mn de m antn. Olha só, e o rapaz, ele apagou o desenho. Não pode, o menino não faria isso. O menino não é tão bobo assim, né? Mas é bobo mesmo. Mas é bobo mesmo. Apagou o desenho. Aí a setinha, essa indica a direção do deslocamento. A gente pega o lápis e a gente escreve. A gente tem tempo, paciência. Tá? Temos M aqui. Temos N aqui. Temos Q aqui no final. MQ é uma distância. MN é outra distância. Mas tá. O tempo. Aqui eu não vou chamar de delta T, tá? Aqui é T. O tempo para percorrer essa parte. Aqui é T também, que é o mesmo para percorrer essa outra. Aqui eu tenho V1. Velocidade aqui, V1 e aqui V2. O que ele está perguntando para nós? Agora que a gente tem o desenho aqui para pensar, né? Para olhar e pensar. Tá, MQ é o deslocamento no percurso total. Determine em função, tá? Vai ter que no final só tá entre V1 e V2. E MQ, o deslocamento escalar MN, tá? De M a N. Então, eu quero determinar esse deslocamento aqui. Eu quero que isso aqui, esse pedaço, esse ΔS aqui, esteja em função, o valor da resposta disso, esteja em função de MQ, V1, V2. Tá bom, tudo bem. T não aparece. Então, fizeram uma pergunta pra gente, temos que responder a maldita pergunta. Primeira coisa, coloque aqui letra B. Eu nem me deu capricho, né, de botar um A aqui. Vamos lá, com paciência aqui. Um A. Primeira coisa para responder isso daqui. O que ele quer saber? Ele quer saber um ΔS. Então, ΔS1, vamos chamar assim. ΔS seria o total. Ele quer saber esse ΔS1 aqui. Muito bem, ele quer saber, a gente também, né? Somos todos curiosos. O que eu tenho em função desse ΔS1 aí? Onde é que ele aparece? Eu tenho alguma equação que eu saiba que ele aparece? Tem. V1 igual a ΔS1. Tá? Não, meu bem, não é para tanto. Não exagera. Então, Ctrl C. V1 é ΔS1 dividido por T. Nesse caso aqui, T, tá? Porque a gente está dizendo que aquele intervalo de tempo é T. Pronto. Tá aqui o meu ΔS1. Tem o V1 aqui. Tá tudo aí. Muito bem. Então vamos isolar esse ΔS1 aí para ver o que a gente precisa ainda. Então, se eu multiplicar os dois lados por T, eu vou ter ΔS1 igual a V1 vezes T. V1 vezes T. Pronto. Legal. Tá quase lá, né? A minha resposta já está em função de V1 aqui, né? A única coisa que está incomodando aqui para mim entregar a minha resposta é esse T. Muito bem, mas ele não está satisfeito. Ele não quer
só em função de V1, ele quer em função de MQ e V2. Então, tudo bem, vamos lá. Outra equaçãozinha onde aparece o MQ, que seria a distância total aqui, né, do percurso, é o que? É V2, a equação da velocidade, né, que é igual deslocamento total, MQ, a gente vai chamar assim, dividido pelo tempo que levou para fazer esse deslocamento, que é 2t, né? E é isso, o V2 é isso, é MQ sobre 2t. Agora, tá vendo que o nosso único problema aqui é o t? E a nossa resposta estaria entregue bonitinha? Então basta eu isolar o t nessa equação aqui e substituir aqui. E aí eu vou ter o meu ΔS em função de MQ e de 2t. De MQ e de V1 e V2, tá? Porque aqui, se eu for isolar o t, primeiramente, o que eu faço? Multiplico os dois lados por 2t. Então eu vou ficar com 2t, ou melhor, 2v2 vezes t, então vou deixar ele meio apartado ali, igual a mq, que é uma distância, tá? Isso aqui, esse mq aqui é a distância total, é só isso, tá? Deixa eu só ver se esse bocó aqui pode fazer o favor de não ser estúpido e ignorar isso daqui pra mim. Muito obrigado. Pronto, agora para mim isolar o t, eu simplesmente divido os dois lados aqui por 2v2. Então t é igual a mq dividido por 2v2. E aqui é só por preguiça minha, tá? Não vai, 2 multiplicando v e vezes 2, não, né? Não, não viaja também, né? Dá um desconto aí. Então tudo bem, eu tenho t em função disso daqui. Gostaria eu de lembrar vocês, com todo o carinho do mundo, que MQ é um número. É um número, é 5, é 20, é 200, não importa, é um número. V2, essa velocidade 2 aí no segundo trecho, é outro número. Então, no final das contas, não é como tu esteja pegando um punhado de letras aí e jogando um lado para o outro. Não, essas letras aí representam números nesse caso, para nós aqui. Tem que olhar para esse MQ e falar assim, isso é 200 metros, isso é 20 quilômetros, não importa, isso é um número. Então, a gente está trabalhando, está isolando essas coisas, mas T, ele é um valor, e que tu consegue encontrar ele pegando e dividindo o valor da distância total do percurso por 2 vezes o valor da velocidade que o infeliz gastou na segunda parte desse percurso. Então, T é um número, MQ é outro número, e essa porcaria simplesmente tirou do lugar aqui da tela. Eu quero que tu entenda isso, não fala assim, mas é muita letra, é muita coisa. Não é isso que tu tem que ver. Isso é um número, MQ é um valor, V2 é outro, então, e T também, T é um número. Só isso, e tu pode representar isso aqui se fosse escrever de outra forma. Vamos supor que tu já conhece, tá? Então, T é 8, por exemplo. T é 8. Que tu tá escrevendo como? Nossa, aqui vai ser difícil, hein? Agora eu me compliquei. 32, MQ é 32, dividido por 2 vezes quanto? Que eu vou ter que botar um vezes aqui pra... 2 vezes o quê? 32 dividido por 2 dá 16, dividido por 2 dá 8. Então, assim, desse jeito. Então é a mesmíssima coisa. Tu tá vendo que no final das contas tu tá trabalhando com números. Tu não sabe quais são esses números. Eu aqui tô te apresentando uma provável possibilidade. É uma possibilidade. Podia ser isso. T pode ser 8, MQ pode ser 32 e assim por diante. E o V2 aí é 2, tá? Tô te dizendo que se eles assumissem esses valores, é isso que está acontecendo. É simplesmente isso, tá? Tu não conhece os valores, então tu chama eles de alguma coisa
e vai trabalhando como se tu estivesse trabalhando com esses números, como se tu estivesse vendo os números ali, como se tu estivesse fazendo a divisão deles tranquilamente. Só que essa é a limitação de tu usar a letra, né? Tu não pode dizer, é 25 a resposta. Não. Mas tu trabalha como se tu soubesse, como se tu estivesse realmente escrevendo os números e não as letrinhas. Então não te assusta, não fala, nossa, mas é muita. Essa parte aqui de achar essas respostas só usando letras é muito chato, é difícil, é incômodo. É tudo isso enquanto tu não se acostumar. Mas é muito útil, tá? Utilizar as letrinhas aqui pra gente resolver. Sem precisar estar trabalhando com números específicos, né? Já que as letras podem assumir vários valores aí. Por isso são chamadas de variáveis, algumas delas, não é mesmo? Então, só para esse exemplo aqui, para que tu não fique tão assustado assim. Isso aqui é um número, então a gente vai pegar esse valor e vai substituir aqui, tá? Nada muito assustador, não te preocupa. Então vamos pegar tudo aqui, vamos copiar o V2. Eu isolei o T. Aqui tá, eu já tava fazendo besteira, é aqui que eu tenho que substituir. Delta S1, que é o que a gente tem que saber, que também é um número, cara, é só um valor. Tu tá trabalhando, tá brincando com isso daqui, sem conhecer os valores, tu tá entregando uma resposta que é mais geral. Que se tu dizer assim, bom, a velocidade 1 é 20 metros por segundo e a velocidade 2 sei lá, é 40 metros por segundo. Aí daí tu pergunta qual é que foi a distância total percorrida. Basear, sabendo que as velocidades são essas e sabendo que ele gastou o mesmo tempo para percorrer os dois trechos ali. Aí tu consegue determinar. E se tu mudar o valor da velocidade, aí tu consegue um valor diferente de distância. Não é um negócio que funciona só para um, né? Funcionaria só para um par de velocidades. Não, ele funciona para vários. Te dá valores diferentes e tudo mais. Enfim, é mais geral, um negócio muito mais útil. Mas voltando para cá, temos aí, agora a gente já sabe uma relação do T, né? Que é isso daqui, é MQ2V2. Muito bem. Só que só é por aí. Vai ser V1MQ dividido por 2V2. Né? Porque esse V1 aqui, isso aqui estaria multiplicando T. T é uma fração. Então, e a minha fração é MQ dividido por 2V2. É isso. Não tem muito mais o que fazer. Tá? Achei que ia ter um trabalho a mais, mas não. Tá aí. V1MQ, 2V2. Pronto. Ah, mas tá feio escrever assim. Ai, eu queria a fração bonitinha que tu fez aqui em cima. Eu não consigo ver, eu não consigo entender. Pois é, então traduz pro teu caderninho aí. Que aí tu vai compreender perfeitamente. Vai ficar bonito assim, ó. A divisão, tudo bonito, multiplicação e tal. No caderno fica lindo, tá? Eu não tenho condições de fazer melhor do que isso daqui. Eu pensei em escrever, usar um quadro. Eu vi que não dava certo. Eu não tinha câmera na época, não tinha como, não era viável. Agora eu tenho um telefone que tem uma câmera boa o suficiente para gravar, mas mesmo assim não vai ser o mesmo nível de eu estar resolvendo aqui. Pelo menos eu acho, né? Não vai ter a mesma pegada. Então eu prefiro continuar escrevendo desse jeito. E tu faz o esforço de fazer a tradução se tu tiver interesse, né? Porque se não tiver interesse, paciência. Vamos lá, é V1MQ sobre 2V2. Vamos ver se a gente acertou. Isso aqui é meio grandinha, né? Vamos lá. V1. Nossa, já tô com medo aqui. V1 mais V2. Já não gostei. Calma lá, o que tu fez? 2T é o tempo total de percurso. Então, MN é V1 vezes T. V1 vezes T, tá? A velocidade 1 vezes o tempo é o primeiro trajeto ali que eu chamei de delta S1, ele está chamando de MN. Beleza, até aí. A velocidade média é MQ dividido por 2T. Muito bem.
que é igual a... ele usou a anterior. É V1 mais V2 dividido por 2. Então, T é V1 TM tá, ele só isolou usando essa daqui. Então MN seria V1 sobre V1 mais V2. Tararara. Por quê? Porque MN é V1 vezes o T. Aqui ele isolou o T desse jeito, MQ, V1 mais V2, e só substituiu aqui. Fez MQ, tá ele aqui, vezes o V1, que já estava aqui, tá vendo? Olha só, multiplicando o T. E a parte de baixo ficou V1 mais V2, que está aqui. A minha resposta certa? Volta lá. Tomei outro caminho, tomei outras liberdades, não é mesmo? Vamos só... esse aqui é o gabarito, peraí, vou voltar pra cá. Vamos lá, eu deixei a resposta em função de V1 e V2 e MQ. Também. A minha resposta está certa? Vamos testar? Se eu souber os valores aqui, se eu chutar valores, por exemplo, se eu disser que o MQ, o trajeto total, e aqui é o MN, né? É o MN. Coisa feia. Mas vamos dizer que seja a velocidade aqui seja 10, isso aqui seja 50, isso aqui seja 20, por exemplo. 20 metros por segundo, 10 metros por segundo, vamos ver que valor a gente obtém. Ah não, eu dei Ctrl A aqui, cara. Pra quê? Pra quê? Eu só vou testar se a minha chega na mesma resposta. Se for equivalente, olha, paciência, eu entreguei a resposta com as variáveis que ele pediu ali, com as coisas que tinham que aparecer. Paciência. Como é que eu vou escrever isso? É delta S. Peraí, deixa eu ver se eu tenho salvo delta S. Copiei pra cá. Tá? Delta S1, no meu caso, ele está chamando de MN, tudo bem. O meu V1 é 10, tá? O meu... esse aqui é meio arriscado, mas só para testar, para não perder todo esse tempo, tem que refazer do jeito que ele fez. O delta Q é 50. Isso aqui é 2 vezes. O meu V2 é 5, que seja. Então dá 10, né? Porque 2 vezes 5 dá 10. Quanto é que isso aqui dá? Delta S1 daria 50. Então, delta S1 igual a 50. Né? 10 simplifica ali com 10, acabou. Agora, do jeito dele, daria a mesma coisa? Pera aí, deixa eu fechar isso daqui. É assim que a gente verifica, né? Eu acho que a minha resposta também está certa. Eu só isolei de outra forma, mas tem que chegar na mesma coisa. Então, 10 e 5, beleza. V1 é 10, tá? 10 aqui é 10 mais 5 dá 15. 10 em cima. Nossa. 10 na parte de cima, 15 na parte de baixo, vezes 50. Isso aqui tinha que dar 50. Não deu. Oh, miséria. Essa tá chutando o valor, não é bom. Paciência. Né? Isso aqui tinha que dar 1 pra essa porcaria aqui dar o valor certo, ser equivalente, tá? Então, ou o problema de chutar valores aqui é um problema, ou essa coisa que eu cheguei aqui tá errado. Nunca saberemos. Nunca saberemos. Eu vou apagar o que eu fiz aqui e vou fazer que nem ele fez, tá? Então, vamos fazer do jeito dele e não vamos discutir. Não. Deixa o meu jeito aqui. Deixa o meu jeito. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar uns pontinhos aqui. Vamos isolar essa parte. Como se fosse uma tentativa, um erro, uma loucura, uma coisa, um não sei o que. Fica aí meio isolado, perdido aí. Então ele está dizendo que o trecho MN é igual a quem? E aqui ele vai corrigir, né? Vai correr para corrigir. Aqui ele já isolou direto, né? Mas a gente sabe que V1 é igual a
a distância, né, que foi percorrida, que é mn, o meu ΔS, dividido pelo tempo aí, que eu vou chamar de t. Simples assim. Mn dividido por t. Isolando esse Mn, que foi o início nosso, né? Mn é igual a V1 vezes t. De novo, grande questão da vida é esse t aí. O que a gente sabe também? Sabemos que a velocidade total aí, né? A velocidade média no trajeto todo é mq, já estava me esquecendo, dividido por 2t, que é o tempo aí para percorrer. Muito bem. Sabemos também que essa velocidade, saibamos que a gente já determinou ela aqui na A, né? A nossa A aqui, ó. O V, a velocidade média no trajeto todo, é V1 mais V2 dividido por 2. Então, a gente vai colocar isso que nós sabe aqui. Ok. De que isso nos adianta? Bom, substituindo isso aqui... Ah não, esse é o V, tá certo. Então, mq sobre 2t... mq sobre 2t... Ué, como é que o livro fez? Eu olhei por cima, tá? Eu nem prestei atenção. O que ele usou aqui, cara? V1 mais V2 sobre 2. É o V. Legal. Bacana. Bonito. Inspirador. Então, se eu igualar essas coisas, eu estou fazendo da maneira mais rústica possível. Ctrl C, Ctrl V. Então, pegar esse sim. O negócio que eu vi por cima, né? Esse é o problema. Então, isso é igual. Lembra? É o mesmo V. Então, tenho 2 dividindo embaixo nos dois lados. Isso aqui vai-se embora. Vai-se embora. Vai-se embora. Esse 2 vai-se embora. Eu quero isolar o T, provavelmente. Provavelmente eu tenho vontade. Então, vou multiplicar os dois lados por T e vou dividir por V1 mais V2. Então, vou ficar com T igual a MQ. MQ dividido por V1 mais V2. Beleza. T igual a MQ, V1 mais V2. Lindo. Agora, se eu substituir esse T aqui nessa parte, é para mim chegar na mesma resposta que o porcaria do livro, que o autor, tá? Tô dizendo que a minha resposta esteja errada, mas pode ser que esteja, né? Isso aqui é vezes tudo essa coisa. Não, cara. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Quando eu fizer essa multiplicação, eu vou ficar com praticamente a resposta dele, né? Mn igual a V1 vezes MQ dividido, tudo isso dividido, por V1 mais V2. V1 mais V2. E essa aqui, teoricamente, é a resposta do... Teoricamente, né? Assim é bonito. V1 MQ na parte de cima da fração e V1 mais V2 na parte de baixo. V1 MQ, esse MQ seria como se estivesse na parte de cima aqui. E V1 mais V2 na de baixo. O que eu quero ver aqui? Eu quero ver se isso aqui é equivalente, né? Que era a vontade que eu tinha. Então, eu vou chamar de MN, isso daqui, só para MN. Só para perguntar pro GPTs lá da vida. Copiar isso daqui. E não é o GPT, é o Gemini, né? Porcaria de... O cara fica trocando os nomes, é o Bard, é o Gemini. É uma miséria dessas. A gente pergunta pra ele e a gente descobre também. Vamos lá. Opa. O que tu fez aqui, rapaz?
V1 MQ, aqui eu vou ter que botar um vezes, eu não vou, senão ele pode entender mal isso daqui, eu vou ter que deixar bem organizadinho. 2 vezes V2, que é a parte de baixo, a gente tem que deixar bem ajeitadinho. É equivalente a, vamos lá buscar outra. Deixa eu só desfazer e deixar do meu jeito aqui. O nome como tava, delta S1, beleza. Isso é equivalente a isso daqui. V1 vezes, vamos ver se ele sabe, ver se ele entende da coisa. V1 vezes MQ, 2V2, e aqui é V1 mais V2. O meu tem problemas, mas vamos ver o que ele acha. Olá, essa afirmação de que V1MQ sobre 2V2 é equivalente a V1MQ V1 mais V2 não é verdadeira em geral. Para que as duas expressões fossem equivalentes, teríamos que ter que a parte de baixo aqui 2V2 seja igual a V1 mais V2. MQ tá, se V1 vezes MQ for diferente de zero, podemos simplificar dividindo dos ambos os lados. Tararara, legal. A parte de baixo teria que ser verdade, né? 2V2 teria que ser igual a V1 mais V2. Ou seja, V1 teria que ser igual a V2. As velocidades têm que ser as mesmas para isso para ser verdade. Então, provavelmente eu devo ter tomado algum caminho muito tosco ali que eu errei a resposta. Isolei alguma coisa. O único jeito de ser verdadeiro é isso, né? A velocidade tem que ser igual. Não pode ter velocidade diferente. Portanto, as duas expressões só são equivalentes se V1 for igual a V2. Tá vendo? Isso daqui é útil. Essa parte aqui dessas IAs, essas inteligências artificiais, isso é útil. Porque tu faz a pergunta, ele testa, te apresenta uma resposta e tu consegue verificar na hora se aquilo que ele está te mostrando faz algum sentido. Então, nisso daqui ele é útil. Agora, para estar te ensinando história e geografia, eu já duvido muito, mas para essas partezinhas pequenas, dúvidas de matemática, é muito bom. Então, muito obrigado. Ele sabe o que eu estou falando. Ele consegue ouvir a gente, então... Legal. Então essa daqui é a resposta certa e a minha tá completamente errada. Queria saber o que eu errei. Na verdade, talvez eu nem queira saber o que eu errei. Tá, vamos lá, vamos só dar uma olhadinha. Eu comecei com a pergunta. Esse seria o MN, né? O meu delta S1. Aí eu achei aqui que delta S1 dividido por T é igual a V1. Logo, delta S1 é igual a V1 vezes T. Essa primeira parte concorda com a de baixo. Ok, aqui tá certo. Agora, aqui tá o erro. Ei, bocó. Não é V2. Tá aqui o meu erro. Tá aqui, ó. Foi aqui que eu morri. Aqui não é V2. Aqui é V. Né? Não é V2. Eu usei V2 e aí botei 2T aqui, mas não é. Aqui é V. É simplesmente V. Bom, pra quem assistiu, pelo menos viu, né? Porque V é a velocidade média no trecho total aqui. Eu botei V2, que seria a velocidade média de N até Q. Então só de um pedacinho do deslocamento ali. Tá, aqui já morreu aqui a questão, né? Não precisa nem olhar mais pra baixo aqui, que esse V2 aqui morreu tudo. Já você foi embora. Aqui fica 2V2 vezes T. E aqui tinha que ser 2V vezes T. E aí tu teria que achar o valor de V, que a gente usaria a primeira parte, que estaria aqui, pra chegar... foi a minha cagada, foi essa. Então
Tá aí, erros acontecem, né? E a gente tá aí pra errar, né? É a vida. É a vida, é a vida, é a vida. Fazer o quê? Vamos apagar. Pelo menos eu até que não foi tão difícil de ver o erro. Ali, o erro, o que será que eu errei? Eu não sei, eu faço tudo tão certinho. O que será que eu errei? Mas eu acho que a minha resposta é equivalente à do livro, não é mesmo? Tem que ser, né? Pois é, né? Então aí. Tá aí porque as questões são difíceis, né? Então, nível 3, mas foi mais falta de atenção mesmo. Pra que circular as coisas, pra que sublinhar as coisas? Não precisa, menino. Escreve no caderno. Coisa triste, cara. Escreve, escreve. Daí eu vou esquecer de escrever. Ó, questão do ITA. Vamos lá, essa aqui vai ser difícil. Vai ser complicado. Um motorista deseja perfazer. Olha que palavra bonita, não? Quantos anos faz que eu não vejo uma palavra tão bela como essa? Ele deseja perfazer a distância de 20 quilômetros com velocidade escalar média de 80 quilômetros por hora. Se viajar durante os primeiros 15 minutos. Oh, que belo. Que questão bela. Palavras lindas, nossa, rebuscadas. Então ele vai perfazer a distância de 20 quilômetros com velocidade escalar média de 80 quilômetros por hora. Se viajar os primeiros 15 minutos com velocidade de 40 quilômetros por hora, é possível concluir o percurso como se pretendia? Distância, vamos lá, distância total. Meu delta S total, minha distância, minha distância. Vou botar assim para contrastar com a beleza da questão. A minha distância é 20 quilômetros. Muito bem, eu sei disso. Legal. Com a velocidade de 80 quilômetros por hora. Média. Tá. Aqui é importante, esse valor é importante. A velocidade de 80 quilômetros por hora. Então vamos colocar aqui. Nossa velocidade, ele deseja fazer esse percurso com essa velocidade média de quilômetros por hora. O que isso significa? Que agora, tendo essas duas informações, a gente descobre em quanto tempo isso deve acontecer para que tu obtenha essa resposta. Então é 80 km, 80 km por hora igual a 20 km dividido por t, que é o tempo aí que a gente vai descobrir quanto vai ser. Em quanto tempo? Se eu dividir os dois lados por 10, isso aqui fica 8 e 2. Se eu dividir isso tudo por 2, aqui fica 4 e aqui fica 1. Olha só que loucura, que simplificação. Aí eu multiplico o t dos dois lados, eu vou ficar com, e simplifico esses quilômetros aqui, né? Quilômetros vão-se embora. E aí eu fico com isso. Então, se eu multiplicar os dois lados por t, eu vou ficar com t e dividir por 4 horas. Dividir por 4, multiplica por hora. Isso aqui vai ficar como sendo 1/4 de hora. 1/4 de hora. É o tempo que tu deveria... é o tempo que tu gastaria se tu tivesse com a velocidade de 80 km por hora para percorrer 20 km. 1/4 de hora. Se 1 hora são 60 minutos, 1/4 disso é 15. Ou seja, o tempo é igual a 15 minutos. Aí ele diz que o cara viajou durante os primeiros 15 minutos, que é o tempo total, aí com a velocidade de 40 km por hora. É possível concluir o percurso como você pretendia? Não sei se é possível. Agora já tô
Tô cético. Tá, ele quer uma velocidade escalar média de 20 km por hora. Percorreu 15 minutos a 40 por hora. Percorreu quantos quilômetros? Vamos ver aqui. Só perdi. Eu diria que não, né? Se o tempo total aí para fazer esse percurso a 80 por hora seria 15 minutos, um quarto de hora. Ele já usou um quarto de hora já. É uma questãozinha mais legal, mais interessante. Eu diria que não. Vamos ver o que diz o gabarito. Eu diria que não. Posso estar errado. Então, se gastar esses 15 minutos a 40 por hora, percorrerá apenas 10 km. Assim terá de percorrer os outros 10 km sem gastar tempo algum, o que é um absurdo. Então, não. Muito bem, é mais ou menos isso que eu pensei mesmo. Eu tinha pensado, é um absurdo, é uma loucura, né? Se o teu tempo total aí para percorrer é de 15 minutos, e tu já gastou isso no início, é um absurdo, não tem como, né? Muito bom, questão reflexiva, né? 66, eu acho. Com palavras bonitas, né? Perfazer, olha que loucura. Uma partícula desloca-se do ponto A até o ponto B. Parabéns para ela. Na primeira terça parte, então... Primeira terça parte... Um terço seria aqui, estaria aqui, né? Terça parte do percurso, a velocidade escalar média vale V1. Na segunda terça parte, aqui, vale V2. E na terceira, determine a velocidade escalar. E na terceira, V3, tá? Determine a velocidade escalar média no percurso total de A até B. Olha só. Que coisa bela. Eu tenho alguma outra informação? Ah, eu tenho. As distâncias são as mesmas. Ok. Velocidade e distância. Agora não é o tempo que é o mesmo. Então as distâncias e velocidade, que é a velocidade total. Bacana. Vamos lá, vamos fazer, né? Questão pequena, questão tranquila. Então a velocidade média de todo a maldito percurso é 3D, né? Vou botar 3D aqui. É 3D, que é a distância total, dividido por todo tempo. Tempo aí, sei lá o que. Por T. Então, a velocidade da primeira parte, o V1, é igual a D, né? Distância mesmo, dividido por T1. V2 é igual a D dividido por T2, eu não sei o tempo, então estou deixando desse jeito. E V3 é igual a D dividido por V3. Por T3, desculpa. T3. T é igual a T1 mais T2 mais T3. Esse é o meu T. Agora só tem que isolar essas coisas aí. T1 é... Nossa, que feio, hein? T1 vai ser... Eu multiplico e divido. Então T1 vai ser D dividido por V1. Né? Tá, multiplico por T aqui. Não, peraí, por T1 aqui. Aí vai ficar T1 V1 igual a D. Divido tudo por V1, os dois lados. Vai ficar D sobre V1. T1 é D sobre V1. Olha só que coisa linda. O que mais? Deixa eu copiar aqui, porque aqui só vai mudar um número, né? T2 igual a D sobre V2. E T3 igual a D sobre V3. Essas questões, elas
é difícil, ela é mais longa, né? Mas longa, é difícil, porque a gente pode errar as coisas, até que dá pra chamar assim. Então, beleza. Então, eu já sei que a minha velocidade é 3D dividido por T. Velocidade é 3D e o meu T... O meu T, rapaz, eu nem te conto o que é o meu T. O meu T é dv1, dv2, dv3. Putz, eu já vou deixar em dv1, isso aqui é mais dv2 mais dv3. Esse é o meu T. Bom, agora V é igual a quem? V, né, cara? Não C, pô. Que coisa feia, que coisa feia. V é 3D dividido por D, que multiplica. Vou deixar... colocar as coisas em evidência. Não, calma. Calma, meu amor, que as coisas... A gente não pode acelerar as coisas. Eu já ia tirar a evidência aqui, mas... vai ficar 1 sobre V1 mais V2, que vai ficar feio, 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 feio. Que é miséria mesmo. Então, e que não é o mais, né? Vou ter que inserir frações aqui. Não tenho o que fazer. Quer dizer, bom seria se eu conseguisse inserir a fração. Pronto, obrigado. Parte de cima da minha fração. Vamos colocar qual é que é a composta aqui. Divisão, fração, fração. Não. Divisão, fração. Pronto. Parte de cima, o que eu tenho? Eu tenho 3D sobre 1. 3D sobre 1 aqui eu vou ter que... 3D sobre 1 aqui eu vou ter que fazer assim para ficar mais claro, inclusive para mim, o que está acontecendo. Então essa é a parte de cima. 3D dividido por 1. Tudo dividido por essa parte de baixo aqui. Que é D. Aqui eu vou ter que meter uma fração que não vai ser fácil de escrever, cara. Isso aqui é D, é V1 mais V2. Putz, que os pariúcios. Tem uma soma de frações que os divisores são a caralha, né? Cada um divisor diferente. É coisa miserável, né? O que eu tenho na parte de cima? Eu tenho D. Vou multiplicar e dividir pelo mesmo coisa para poder somar, né? Então, dv2, v3, dv2, v3 mais, nossa, dv1, v3, já vai entender, mais dv1, v2. Essa parte de cima, a parte de baixo, eu deveria ter botado em evidência, né? Puta que pariócios. Vem pra cá, ninguém mandou tu ir pra lá, seu porcaria. Ninguém te mandou tu ir pra ali pro lado. Então na parte de cima da minha fração vai ficar dv2v3 mais dv1v2 mais dv1v2. Aqui é dv1v3 mais dv1v2 e aqui embaixo v1 mais, putz, será que eu estou fazendo cagadas? Será que eu estou fazendo cagadas? Eu acho que eu estou. Não, aqui é V1, V2, V3. Seria isso? Porque assim, ó, eu tenho um divisor aqui, ó. Eu tenho que somar essas três frações. Gostaria muito de somar essas três frações, mas eu não posso porque são divisores diferentes. Então o que eu tenho que fazer?
eu tenho que ter o mesmo divisor na parte de baixo dessas frações. Então eu vou somar de duas em duas. Vamos primeiro para essa daqui. O que eu faço para ter o mesmo divisor e não alterar o valor dessas frações? Na primeira eu multiplico embaixo e em cima por V2. Então vai ficar dV2 e na parte de baixo vai ficar V1 vezes V2. Nessa daqui eu multiplico em cima e embaixo por V1, que aí o divisor vai ser V1 vezes V2 também. E em cima vai ficar dV1, D vezes V1. Pronto, aí eu posso somar. Somo dV2 mais dV1, muito bonitinho. Embaixo eu vou ficar com V1 vezes V2. Agora, o resultado dessa coisa aqui, eu vou ter que somar com essa. Aí eu não tenho o mesmo divisor nas duas. Então o que eu faço? Nessa daqui eu multiplico por V1, V2. Então acho que aqui eu fiz eu cometi alguns equívocos. Vamos por partes então. Vamos por partes, porque eu achei que ia ser tão simples, mas não vai ser não. Eu não posso passar por cima disso tão rápido, né? Se já é chato de resolver. Então vamos lá. D dividido por V1 mais D dividido por V2. O que eu faço aqui para poder somar essas jossas? Tem que ter o mesmo divisor. Então, nessa primeira, vou multiplicar e dividir por V2. Então, vou ficar com o quê? Com dV2 dividido por V1, V2. V1 vezes V2. Não, isso aqui não vai funcionar assim. Isso, obrigado. Então, eu estou apertando Enter. É isso aqui que eu queria fazer. Pronto. Vamos dar um espaço aqui para nós ter espaço. Tá. Então isso mais. E a segunda parte aqui para poder fazer essa soma eu tenho que ter o mesmo divisor, né? Então aqui eu multiplico por V1 em cima e divido por V1. Então vai ficar dV1 dividido por V1, V2. Por V1, V2. Pronto. Agora eu posso somar essas duas misérias aqui. Eu vou ficar com dV1 mais dV2. É isso. dV1 mais dV2. Muito bonitinho. Eu já só deixei organizado. Tudo isso dividido por V1, V2. Certo? Acho que... não. Eu acho que se eu selecionar tudo e apertar o parênteses, ele bota nos dois. Essa é uma função ótima. Isso daí, parabéns. É isso aí, eu tenho que elogiar o cara que fez. Muito bem, agora eu tenho essa coisa que eu quero somar mais dV3. D dividido por V3. Aí o que eu faço? Bom, eu preciso ter o mesmo divisor aqui. Então, essa miséria, isso daqui eu multiplico a parte de cima e embaixo dessa primeira, eu multiplico por V3. Então, copia aqui, cola, eu multiplico por V3 em cima e embaixo. Então vai ficar dV1, V3, dV2, V3. Nossa, que coisa feia, cara. Beleza, tudo bem. E aqui embaixo vai ficar V1, V2, V3. Logo não alterei porcaria nenhuma aqui, né? E eu volto a ter o que eu sempre tinha. E nessa daqui eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por V1, V2 para ter, né? Então vai ficar dV1, V2 dividido por V1, V2, V3. V1, V2, V3. Para mim poder fazer... já tinha o V3 ali, deixa quieto. Tá? Para mim poder fazer essa soma. Multipliquei em cima e embaixo, bacana. Eu sei, aqui fica feio, fica difícil de ver. Mas tenha paciência, acredite em mim. E tá, agora eu posso somar. Fazendo a soma, vai ficar dV1, V2
mais dV1V3, dV2V3, é isso. Vai ficar dV1V2 mais D. Esse V1V2 veio dessa daqui, ó. Aqui vai ficar dV2V3, o melhor botar D, V1V3 mais D, V2V3. A recente falou que era tão fácil de fazer essas coisas. É melhor usar as letras. Pois é melhor, é mais fácil, mas nem todos os dias, não é mesmo? Nem todos os dias você vai pegar as questões fáceis para resolver. Então a soma dessa fração da parte de cima está feita, é isso daqui. E isso tudo está sendo dividido por V1, V2, V3. E é isso aí. Então dV1V2 mais dV1V3 mais dV2V3, tudo dividido por V1, V2, V3. Vamos ver se eu copiei certo. dV2V3, dV1V3, dV1V2. Então V1V2, V1V3, V2V3, ok? Então tá certo, eu fiz meio que rápido ali, mas tá aqui a explicação do porquê. Desculpa ser as letras desse jeito, cara, mas tenha paciência. Tu no teu caderno tu faz bonitinho, escreve o número pequenininho embaixo do V aqui. E agora a gente tá certo, tá ok. E por que a minha preocupação em relação a isso? Porque é aquela regrinha, tu tem duas frações. Então o que eu vou fazer aqui? Tô até pensativo porque, puxa. Tá, primeira fração, tu mantém ela do jeito que tá, né? A gente já vem fazendo isso há bastante tempo. Então vai ser 3D. 3D fica do jeito que tá, dividido por 1, e tu multiplica isso pelo inverso da outra fração. Nossa, eu espero muito que eu acerte essa questão, mas muito, assim, você não tem nem noção do quanto eu espero acertar essa fração. A resposta à questão. Tá, então aqui a gente coloca desse jeito e vamos ver. Se eu vou multiplicar pelo inverso, isso daqui que está embaixo vai para cima, né? Essa coisa grandona, mas essa aqui é a fração de baixo. Então vai ficar V1, V2, V3 na parte de cima. V1, V2, V3 fica na parte de cima. Tá? Estão se multiplicando esses números. E embaixo, aqui vai ficar D. Eu vou tirar D em evidência, tá? Então vai ficar D, V2, dV1, V2, dV1, V3 e é isso, deixa eu só baixar isso aqui para poder ver aqui. Vai ficar dV1, V2, dV1, V3 e dV2, V3, né? Então fica D, abre parênteses, V1, V2, V2, aqui eu não vejo nada, né? V1, V3 mais V2, V3, fecha parênteses. Então é isso aí. D que multiplica V1, V2 mais V1, V3 mais V2, V3. Ficou feio, mas aqui até que fica melhorzinho, né? Do que tu, pra te fazer no caderno, do que tu olhar a primeira parte que eu fiz ali em cima. Que é esse troço aqui. Então aqui já fica mais agradável. O que tu já vê que dá pra fazer de cara aqui? Essa simplificação com o D. D vai-se embora e sobra todo o resto. Só isso. Então, a tua velocidade, a velocidade que ele perguntou, que eu já nem sei mais. A velocidade. Uhum. A tua velocidade média aí do percurso todo, no final das contas, vai ser essa coisa aí, né? Essa coisa pequena. Vamos botar uma fraçãozita. Fraçãozinha pequena. Vai ser V1, V2, V3 na parte de cima. V1, V2, V3. Nossa, o quanto eu espero acertar isso aqui, vocês não tem noção. Isso aqui vai ser V1, V2 mais V1, V3 mais V2, V3. Pronto. Essa é a minha resposta. Tá certo. Vamos ver se tá certa a minha resposta.
Vamos lá. Complicado, complicado, vadio. Tu não vai fazer cagada aqui. Não. Acho que vamos chegar na resposta. Pô, simplifica, né, cara? 3D, D, simplifica essas coisas. Ah, bom, não é o final da resposta. Não vai ficar muito decepcionado. E não é aqui, é do outro lado, aqui em cima. Imagina todo esse trabalho pra errar. Olha aí a quantidade de trabalho que dá isso aí, cara. Vamos puxar aqui pro ladinho. Pronto. Então, a resposta. 3V. Puta que. Eu esqueci o 3. Eu esqueci, tinha o 3. Mas embaixo um V. V1, V2, mais V1, V3, mais V2, V3. Ok. Parte de baixo. 3, V1, V2, V3. E vai dizer assim, mas o 3 tá ali. Eu esqueci de multiplicar. Mas aí já não conta, né? Se fosse eu corrigindo as questões, daí tu já tomava o errado. Eu lamento, mas tu ia errar. Pois é, cara, eu sei disso. Eu sei disso. Isso aqui é 3, V1, V2, V3. Pronto, tá colocado. Imagina todo esse trabalho aí. Aí tu chega ali e esquece de fazer a multiplicação pelo 3 aqui. E te lasca. É isso. A vida é assim, né? Bom, chegamos perto da resposta, né? A gente não acertou, mas a gente chegou perto. Então tá vendo questões aí nível 3, as outras eu não errava com tanta frequência assim, agora eu tô começando já a fazer umas cagadinhas feias aqui no negócio. Tomara que acabe logo isso aqui. Não vai acabar logo não, tem bastante coisa ainda dessas difíceis aqui. Aham. Tem muita coisa ainda tem mais o apêndice. Cara, eu juro que eu olhei ainda pra raciocinar um pouco mais ainda, olha só. E tem o apêndice aqui que a gente vê algumas coisas, ainda tem exemplos. Poxa vida. E exercícios ainda, antes de acabar essa parte. Tá bom? Eu na minha humilde arrogância, isso é. Na minha humilde arrogância, eu olhei para essas questões e falei, né, termina tudo. Mas esses nível 2 aí, esses nível 3 que não vão ser tão longa nem complicada, termino tudo num vídeo só. Vai ser rápido. Vai demorar tanto. Paramos aí. Questão 66. Pô. É isso. Nem ia demorar tanto. Deixa eu ver se é 66 mesmo. Cadê você? 66. Então vamos para 67 aqui. E paramos por aí por hoje. Porque, poxa vida. Vai gostar de errar assim, rapaz. Longe de mim. Então no próximo vídeo a gente continua se divertindo um pouco mais. Vamos para a questão 67, depois tem a 68. Vocês não vão nem acreditar que depois da 68 vem a 69. Então, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra qualquer hora por aí. Então, até mais.